nós separamos para nos reunirmos, fazermos um alinhamento daquilo que nós cremos para 2020, e eu creio, amados, que foi poderoso. Fizemos um culto na sexta-feira, um culto da unidade, um culto de Santa Ceia, que foi poderoso, e no sábado pela manhã, nós conversamos tantas coisas importantes sobre o reino, tantas coisas maravilhosas daquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer, e nós cremos, amados, e declaramos que o Senhor tem grandes coisas para nós, amém? Você pode declarar isso, que o Senhor tem grandes coisas para este ano? Amados, eu creio que a medida daquilo que nós vamos receber vai depender muito da nossa fome e da nossa sede. Então, quanto mais fome, quanto mais sede você tem, mais você vai receber de Deus. Eu creio nisso e tenho vivido, tenho tentado experimentar o máximo que o Senhor pode dar. E eu creio, amados, eu não sei se foi a Cristina, alguém, foi o pastor Alvin, também postou no grupo lá dos pastores regionais, que lançaram uma pesquisa, na verdade fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, com mais de 40 mil convertidos, nascidos de novo. E nesta pesquisa eles apontam o benefício da leitura da palavra de Deus. Então eles disseram o seguinte: se a pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, nada muda na vida dela. Se ela lê a Bíblia 2 vezes por semana, começa a transformar alguma coisa. Se ela lê a Bíblia 3 vezes por semana, começa a aumentar o índice, o nível de mudança e alteração na vida dela. Mas se ela lê a Bíblia de 4 ou mais vezes por semana, segundo esta pesquisa, ela tem uma transformação radical na vida dela. A palavra de Deus vai mudar os hábitos, o comportamento, vai mudar muitas coisas na vida dela, inclusive sobre o pecado. Essa pesquisa aponta que cerca de 50%, 60% das pessoas que têm o costume de ler diariamente a Bíblia, sem parar, lendo todos os dias, meditando na palavra de Deus dia e noite, existe ali uma queda de 60% dos pecados que ela comete. Há alteração no humor, há alteração nos comportamentos, há alteração nos relacionamentos. Então a palavra de Deus, ela é imprescindível para que você tenha uma vida melhor, amém? Então aproveite que nós estamos no início do ano de 2020, e você tem a oportunidade de começar tudo de novo e começar da maneira certa. Comece a fazer um plano de leitura da Bíblia. Nós estamos no 5º dia da semana, no 5º dia do mês, dia 5. Se você ainda não começou, comece hoje, a hora que você chegar na sua casa, e passe a ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Lê um pouquinho de manhã, lê um pouquinho à noite, medite na palavra, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Eu também creio, amados. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, colocando a palavra que será ministrada diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a palavra que vai ser compartilhada com esses irmãos. Assim como o Senhor falou conosco pela manhã, que o Senhor venha falar, venha ministrar o nosso coração, e a minha oração neste momento é que o Senhor venha liberar sobre o Teu povo, Pai, do espírito de entendimento e de revelação. Senhor, vem derramar sobre nós do teu precioso ensino, Pai, para que essa palavra seja uma palavra rema, que vai trazer transformação na vida de cada irmão aqui nesta noite, em nome de Jesus. E onde mais essa palavra for pregada, onde ela for ministrada, através, Pai, do podcast, através dos vídeos na internet, Pai, que essa palavra possa alcançar milhares e milhares de vidas para o Senhor. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amados, o tema dessa palavra, o tema da palavra de hoje é: há um tempo certo para todas as coisas.
Repita-se comigo, hein? Há um tempo certo para todas as coisas. Quando eu pensei em ministrar essa palavra, não foi nem proposital, foi algo pessoal que eu estava vivenciando. Mas hoje à tarde, meditando um pouco mais nessa palavra, eu percebi que essa palavra tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivenciando. Nós acabamos de mudar de ano, viramos a página, viramos o ano, saímos do ano de 2019 e estamos caminhando para dentro do ano de 2020. Então nós encerramos um ciclo, encerramos uma jornada e iniciamos um novo período, uma nova caminhada, um novo ano. Então, amados, quando nós falamos que há um tempo certo para todas as coisas, nós estamos falando de um tempo específico. E quando nós falamos de tempo, eu não sei quanto a você, eu não sei como que você se relaciona com o tempo, mas o maior desafio nosso hoje é entender o tempo de Deus para nós. Você consegue compreender isso? Talvez você tenha inúmeros desafios. Ah, pastor, o meu marido é desviado. Pastor, o meu filho está desviado. Meu filho ainda não conhece Jesus. Ah, pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Ah, pastor, meu casamento está dilacerado. Eu não consigo mais esperar. Amados, como que você lida com o tempo? Como que você olha para a sua vida, olha para as circunstâncias que cercam você? Como que você se comporta diante disso? Esse é o nosso maior desafio, é lidar com o tempo. Agora, quando nós falamos em tempo, nós precisamos entender que existem duas palavras que vão definir esse tempo. A palavra kairos, que vem do grego, que significa o momento oportuno, o momento certo, ou o momento supremo. Essa palavra kairos, que na teologia, ela descreve o tempo de Deus, o tempo que não pode ser medido. Ele é talvez descrito pela eternidade, como a palavra de Deus mesmo diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então o tempo de Deus, o momento de Deus é kairos. Mas existe um outro nome que vai definir o tempo, que é cronos, também uma palavra grega que significa tempo. O tempo cronológico, o tempo do homem, o tempo sequencial, o tempo que se mede. O kairos, ele é medido em dias, mês, ano e horas. Mas o tempo de Deus não se pode medir. Mas o tempo do homem, o cronos, ele é medido em horas, dias, mês e ano. O tempo de Deus não se mede. O tempo do homem, o tempo cronos, o tempo do homem, ele é medido em presente, passado e futuro. Essa é a cronologia humana. Mas para Deus não existe passado, presente ou futuro, porque Deus não está preso no tempo. Amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1. Eclesiastes 3, verso 1. A palavra de Deus diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Na versão NVI está escrito: para tudo há uma ocasião
e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amados, é muito interessante isso. Quando nós estudamos o livro de Eclesiastes, se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 12 de Eclesiastes, você vai verificar, você vai observar que existe um comportamento, talvez uma atitude de Salomão. Você sabe que Salomão é filho de Betseba, que foi casada com Davi. Então Salomão é filho de Davi, filho do rei Davi. Os teólogos apontam que o livro de Eclesiastes, ele é o livro da decepção, do desapontamento. Salomão, no auge da sua vida, no auge da sua carreira como rei, já idoso, ele olha para tudo, ele olha para trás, para tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele fez, ele olha para trás e diz que tudo isso foi vaidade, foi correr atrás do vento. A palavra de Deus diz em 1 Reis 11:3 que Salomão ele teve 700 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. O homem mais sábio do mundo, que não sabia guerrear, ele realizava acordos políticos, conchavos políticos. E para realizar esses conchavos políticos, ele se casava com as filhas dos reis e governadores, governantes das nações que circuncidavam Israel. E ele, com esses casamentos, ele se casava com os deuses dessas mulheres. O homem mais sábio do mundo não honrou a Deus. Ele trouxe para dentro do seu palácio, para dentro da sua casa, outros deuses, deuses estranhos. Ele trouxe o paganismo para dentro da sua casa. E quando você olha para a história de Salomão, ele construiu toda uma história com muita eficiência. Construiu palácios, riquezas, ele tinha tudo. Mas quando ele olha para trás, ele fala que a vida dele não valeu de nada, porque tudo é vaidade. Salomão, no final da sua vida, ele vê a vida como um sopro, como um nada. Ele passa a considerar que muitos esforços que ele fez foram inúteis, sem importância, fúteis. Salomão, ele, no auge, no final da vida dele, ele se cansa e desiste de uma vida de esnobação e de autopromoção. Para Salomão, quando você estuda Eclesiastes, a vida é um lampejo, a vida ela é efêmera, ela é passageira. E somente aquilo que nós fazemos para Deus é que pode permanecer. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, ele está falando do tempo, que há um tempo para todas as coisas, mas que tudo que nós fazemos, se não tivermos propósito, se não estiver alinhado com aquilo que Deus tem para nós, é correr atrás do vento, é vaidade. E quando ele fala de tempo, ele traz uma reflexão para nós, porque, amados, eu não sei quanto a você, mas infelizmente, nós sabemos, infelizmente, muitas pessoas hoje pregam ou vivem o imediatismo. Tudo, nós não queremos esperar o tempo de Deus, nós queremos tudo para ontem. E quando eu fui pesquisar sobre o termo imediatista, o imediatista pode ser considerado aquele que quer um resultado imediato, ou seja, aquele que quer tudo para ontem. Nós queremos fazer com que as coisas aconteçam em tempos recordes. Mas será que Deus, ele quer que nós hajamos assim? É claro que não, amados. Mas nós não sabemos esperar. Esperar para nós incomoda, inquieta, impacienta. E principalmente, isso vai ficar pior ainda quando nós estamos passando por momentos de tribulação, por momentos de luta na nossa vida.
Quando se fala em esperar, quando você está numa vida boa, talvez soa melhor. Mas quando se fala assim, você tem que esperar o tempo de Deus, quando você está passando por um deserto, está passando por lutas, por tribulações, isso é difícil de esperar. Ah, não acaba nunca, pastor. Quando vai chegar a hora? Amados, é necessário que nós aprendamos que nem o mal, nem o bem vai durar para sempre. Momentos de, quero que você compreenda isso, momentos bons da sua vida, momentos maus na sua vida, isso não tem o efeito de durar por a eternidade. Nós vamos viver momentos de altos e baixos, e é necessário que seja assim. Não sei se você já observou que aquele símbolo do eletrocardiograma, que chama, do coração, das batidas do coração, quando a pessoa arrisca, quando o sinal que está alto e baixo, quando ele fica numa linha reta, acontece o quê? Morte. A nossa vida, nós precisamos, é necessário que nós passemos por altos e baixos na nossa vida, para que cada momento que você passa na sua vida, você possa valorizar aquilo que Deus tem para você. Eu quero que você caminhe comigo nisso. As pessoas não sabem, amados, infelizmente nós não sabemos lidar com o tempo. Nós queremos tudo para ontem. Às vezes o filho nasce, logo o pai quer que o filho fale, que o filho ande, mas ele ainda não chegou na fase de andar. Às vezes o filho, ele acaba de entrar na fase da adolescência, nós já queremos que nossos filhos sejam adultos, que eles estejam numa faculdade, que eles tenham a maturidade que um adulto tem. É claro que nós não podemos dizer que a maturidade ela está ligada no tempo de vida, porque nós temos muitos bebês de 90 quilos, de 40 anos, não é verdade? Tem muitos bebês de 90 quilos, com 40 anos e que não tem nada de maturidade, mas tem muitos jovens com 15, 16, 17, 18 anos, que tem muita maturidade. Mas nós queremos que os filhos cresçam rapidamente, que logo entrem numa faculdade, se casem e vá embora. Não é, Yasmin? Cadê a Yasmin? Está ali. Eu não vejo a hora dela se casar. E o Lucas também, né, filhão? Casar logo. É claro que é uma brincadeira. A Paula já disse amém ali. Mas é verdade, nós queremos que os nossos filhos, eles saiam da fase de criança e cheguem à fase adulta num piscar de olhos. Amados, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque desde a concepção até a morte existem processos, fases na nossa vida, e nós precisamos passar por essas fases. Assim como o agricultor que planta a semente, ele não pode plantar a semente sem antes cultivar a terra. E mesmo quando ele plantar a semente, ele não pode querer da noite para o dia que aquele fruto que ele almeja no futuro colher já esteja pronto. Não, a semente ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, e quando a árvore estiver pronta, ela vai gerar o fruto, e aí estará pronto para colher. Mas muitas vezes nós queremos apressar, queremos acelerar isso, e isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fico imaginando aquela passagem que Jesus fala, quando Jesus ele narra ali a construção, na verdade a história, a parábola de dois construtores. Está em Mateus, abra comigo, no livro de Mateus 7, no Evangelho de Mateus 7, 24 e 27, do 24 ao 27. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. A palavra de Deus diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amados, quando eu olho para essa parábola, eu consigo fazer a ligação daquilo que eu estou falando e compartilhando com você nesta noite, com a questão do querer tudo pronto, tudo para ontem. Eu não entendo de construção, mas eu fico imaginando que uma construção sobre areia, ela é mais rápida, menos onerosa, porque para você construir sobre a rocha, partindo da leitura do texto, construir sobre a rocha uma casa, ali vai ser o alicerce, para você perfurar a rocha, para você levantar, erguer uma construção ali. Eu creio, na minha concepção, que o custo é muito mais oneroso. Mas muitas vezes nós queremos construir a nossa vida sobre a areia, e não sobre a rocha que é Cristo. E isso não vai dar certo, porque nós queremos as coisas rápidas, passageiras, as coisas que não têm fundamento, que não têm alicerce. Hoje pela manhã eu citei o exemplo da pessoa que às vezes quer apressar o casamento. Eu falei brincando com a Yasmin, com o Lucas, mas muitos jovens hoje se casam, sobretudo na igreja evangélica, se casa porque precisa casar para não ficar em pecado de fornicação. O casamento é marcado às pressas, porque se continuar namorando vai cair no pecado, vai fornicar, e da fornicação pode levar o pecado do sexo antes do casamento. E muitas vezes eles experimentam o casamento sem antes ter maturidade para se casar, sem antes ter uma estrutura, uma base, sem antes ter certeza de que aquela jovem ou aquele jovem é o homem escolhido por Deus para eles. Mas depois que se casou não tem jeito mais, vai ter que conviver, vai ter que honrar a aliança que assumiram juntos. Mas muitos casamentos dão errado, porque não estavam preparados para este casamento, porque não esperaram o tempo certo de Deus. Espere o tempo certo, que Deus vai mandar a mulher certa, Deus vai mandar o homem certo. Muitas vezes nós queremos apressar isso, amados, e não vai dar certo. Eu quero que você abra comigo Eclesiastes 3, volta lá em Eclesiastes 3, a partir do verso 2, porque a palavra vai demonstrar para nós que há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3, a partir do verso 2. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Amados, esse texto é muito poderoso, porque se nós buscarmos do verso 2 até o verso 8, nós vamos perceber que o rei Salomão, ele está apontando várias situações em que existe um tempo certo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou, há tempo de guerrear, mas há tempo também de paz.
Nós podemos aplicar esse texto em todas as áreas da nossa vida. Aqui aponta períodos maus e períodos bons, dias ruins e dias bons. Há tempo de prantear, que é o tempo de chorar, é o tempo de luto, mas haverá o dia de você sorrir, de você se alegrar. O luto ele vai passar, mas há dias de você celebrar a vida, o nascimento. A palavra de Deus ela é muito clara, amados. Há tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora. Há tempo de falar, hoje eu não quero o abraço, mas há tempo de abraçar, de trazer para perto, de amar. Salomão ele aponta esse tempo, o tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Viva e aproveite as boas estações da vida com muita alegria e satisfação em Deus. O Senhor ministrou meu coração que nós devemos viver, amados, e aproveitar todas as estações da vida. Aproveitar com muita alegria e satisfação em Deus, nele. Pastor, mas e se eu estiver vivendo no dia mau? E o dia mau vai vir. Porque a palavra de Deus diz, de Eclesiastes, se você for lendo os capítulos adiante, você vai perceber que o dia mau, ele vai vir sobre a vida do justo e sobre a vida do ímpio. O dia mau vai vir sobre o rico e sobre o pobre. O dia mau vai acontecer, quer você queira ou não, vai acontecer. Mas quando ele vier, o que você deve fazer? Viva-os. Passa por ele. Você vai ter que passar por ele. Quem aqui nunca viveu um dia mau? Levante a mão. Não tem. Não existe. Todos nós vivemos ou vivenciamos ou experimentamos um dia que é aquele dia mau. Jesus viveu o dia mau. A palavra de Deus relata que quando Jesus toma conhecimento que o seu amigo, seu primo, João Batista havia sido decapitado, morto, ele se entristeceu e se retirou. Aquele foi o dia mau para Jesus. Todos nós vamos ter esse dia mau. É o tempo para nós. E como nós temos ministrado, amados, Deus ele não nos livra da tribulação, mas ele nos livra dentro da tribulação. Como nós ministramos, eu não sei se foi no Réveillon, ou se foi no domingo que antecedeu o Réveillon. Eu sei que eu ministrei algo, eu falei algo sobre a tribulação. Que quando nós estamos na tribulação, ou quando nós estamos passando por um deserto, é Deus querendo nos aprovar, é Deus querendo trabalhar na nossa vida, de forma que eu possa sair dessa tribulação, ou desse dia mau, melhor do que eu entrei. Então perceba que quando você estiver passando por um momento mau, tenha sempre em mente que é o tempo de você se aperfeiçoar, é o tempo de você crescer, é o tempo de você amadurecer, de você experimentar ali, ter as experiências para que você possa viver o melhor. Então ele está dizendo isso, que a vida ela tem alternâncias entre momentos bons e maus. A certeza que nós temos é que nenhum dos dois são eternos. Nem o tempo ruim e nem o tempo bom vai ser eterno. Porque há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo correto para cada experiência. Há uma ocasião certa para cada fase da nossa vida. Há uma fase certa para as nossas vidas. Amém? Se nós desconsiderarmos esse tempo, o tempo de Deus para nós, e queremos que tudo aconteça no nosso tempo, no tempo do homem, nós vamos
nós vamos perecer, porque isso não vai acontecer, não vai ser bom. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É muito diferente. Pastor, mas nós estamos passando por grandes lutas. Tantas lutas ministeriais. A gente não consegue vencer, romper. Parece que isso nunca vai acabar. Meu amado, espere em Deus. Espere em Deus. Isso vai acabar. Pastor, meu filho está nas drogas. Meu filho está nas drogas. A minha filha está na prostituição. Está terrível. Estão desviados do caminho do Senhor. Eu tenho orado, eu tenho jejuado. Aquiete o coração. Isso vai passar. Isto vai passar. Espere em Deus, porque vai passar. A palavra de Deus fala em Salmo 27:14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. É necessário esperar, amados. É necessário compreender que há um tempo para todas as coisas, inclusive para as tribulações. Há um tempo. Esperar o tempo de Deus é aprender a ter paciência, domínio próprio e equilíbrio. Quando esperamos o tempo certo, descobrimos uma alegria especial nas coisas que Deus nos dá. Hoje pela manhã eu contei um pouco do meu testemunho. Eu nasci numa família desprovida de recursos. Nós morávamos num bairro aparentemente violento na cidade de Três Corações. Mas ali, até os meus 10 anos de idade, eu vivi uma vida, amados, que se continuasse assim, talvez eu não estaria aqui. Porque era um menino de rua. A minha mãe brincava que ela ia me mandar para FEBEM. E um belo dia eu fugi de casa e fui para o centro da cidade de Três Corações. E lá eu vi uns jovens da minha idade, os meninos da minha idade, arriando a bandeira nacional, a bandeira de Minas e a bandeira de Três Corações. Eram os escoteiros. Eu voltei para casa. No dia seguinte eu falei para minha mãe: olha, eu vi os meninos assim. E ela foi procurar. O meu pai era muito ausente. Ele quase não ficava em casa. Ele viajava, trabalhava fora. E nos tempos quando ele estava na cidade, ele não ficava em casa. Ele era muito ausente. E eu sei que ela me levou a conhecer esse grupo de escoteiros. Então eu entrei e a partir dali eu comecei a aprender princípios, valores que eu não tinha. Houve uma fase da minha vida até os 9, 10 anos que foi necessário encerrar aquela fase anterior e começar uma nova fase, uma nova vida, aprendendo valores, aprendendo princípios, a trabalhar. E assim fui, até o meu pai ser transferido para Varginha, onde nós também tivemos que nos mudarmos para Varginha, e mudamos. Lá começou-se um novo ciclo, uma cidade diferente, uma cidade nova. E tudo ao tempo, amados. Hoje eu olho para trás, eu vejo como Deus foi colocando a sua mão, como Deus estava protegendo e guardando a minha vida desde a infância. Porque eu vi coisas terríveis quando eu era criança. Eu andei com pessoas terríveis, mas o Senhor estava guardando a minha vida. E quando eu olhava para a minha vida, para a minha perspectiva, eu falava: eu não quero ser igual os meus colegas. E glória a Deus por isso, porque boa parte deles, se não estão presos, estão mortos, assassinados. Mas eu projetava algo para mim, que eu queria ser diferente. Então eu consegui entrar numa faculdade. Eu consegui iniciar um curso de Direito. Na minha casa, na minha família, o único que havia começado, iniciado um curso, tinha sido eu. Toda a família, ninguém tinha feito um curso superior. Eu fui o primeiro a começar. Aquilo era motivo de muita alegria.
e também de muita responsabilidade, porque eu sabia que a partir dali a porta se abriria, e como de fato aconteceu, os meus irmãos todos fizeram faculdade. Nós somos 6 irmãos, e os primos começaram a fazer, sobrinhos começaram a fazer faculdade também. Mas o que eu vejo a mão de Deus, porque quando eu entrei na faculdade, eu não tinha condições de pagar a faculdade, e as coisas foram acontecendo. Eu me formei, comecei a trabalhar como advogado, eu era bancário, eu saí do banco, a minha esposa, nós éramos namorados, eu não sei se ela se recorda quando eu disse, eu vou sair do banco, porque eu quero advogar. Ela me deu maior força, mas era a maior loucura do mundo, porque eu tinha salário fixo, eu tinha renda, mas eu não queria continuar sendo bancário, porque aquilo me cansava. E ela falou assim, não, vai dar certo. E eu saí do banco. Loucura. Foi difícil, mas as coisas foram acontecendo. Logo eu comecei então a lecionar, a dar aula. Comecei a lecionar e entrei num curso de mestrado. Aquilo foi um grande desafio também, porque eu não tinha condições de pagar o mestrado, mas a mão de Deus estava sobre a minha vida ali, abrindo as portas, trazendo provisão. Durante os 2 anos de mestrado, eu consegui, nós pagávamos uma casa, pagava a casa, o financiamento de casa, eu consegui pagar o mestrado, pagar a casa e honrar com todos os compromissos. Eu vi a mão de Deus nisso. O mestrado era imprescindível para eu continuar dando aula. Na sequência nós viemos para Lavras, assumimos o grande desafio de estarmos aqui, ajudando o pastor Daniel a liderar essa igreja, a pastorear essa igreja. E eu recebi a graça de ser convidado também para coordenar o curso de Direito. E tudo foi acontecendo, era Deus preparando o caminho para que eu estivesse aqui em Lavras. Tudo no tempo de Deus. Eu não sei se a Aline, se você se recorda, meu amor, quando eu vim da Jocum, eu falei que nós ficaríamos no máximo 3 anos em Campo Belo, que eu estava sentindo no meu coração que nós não ficaríamos em Campo Belo. Exatos 3 anos depois nós estávamos nos mudando para cá. Eu falei com um discípulo, compartilhei com um discípulo, e quando nós falamos que estaríamos vindo para cá, ele falou assim, pastor, o senhor lembra quando o senhor falou isso lá atrás, 3 anos atrás? Eu falei assim, é verdade, eu nem lembrava disso, mas Deus já estava preparando tudo, o tempo de Deus. E aí, coordenando o curso, em 2018 eu pedi para sair da coordenação, porque ele estava muito pesado. Coordenar o curso, pastorear, cuidar do escritório de advocacia e dar aula. Cuidar da minha esposa, dos meus filhos, do meu cachorro Luigi. Não é? Só eu que cuido dele. A Yasmin fala que é dona dele, mas ela não cuida dele. Foi um tempo, encerrou-se um novo ciclo, um novo tempo, encerrou com a minha saída da graduação, da coordenação do curso. E agora em dezembro também, encerrou-se um novo ciclo na minha vida profissional. Eu deixei a faculdade. Eu não mais leciono na faculdade, não mais sou professor universitário. Mas amados, eu olhando para isso, eu vejo a mão de Deus, porque durante 10 anos foram os melhores anos da minha vida como profissional. Eu era apaixonado pelo que eu fazia. Estar em sala de aula, quando eu ministrei uma vez esse texto de Eclesiastes 3, do 1 ao 8 a um aluno, no último dia de aula, e na sua colação de grau, quando ele foi me abraçar e falou assim, professor, me abraçou chorando, falou assim, Elder Nagino, baterista, não sei se vocês conhecem ele toca numa banda, ele diz assim, professor, nunca vou esquecer de Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Quantos alunos, amados, eu tive a oportunidade de poder ministrar na vida deles, de tocar a eternidade deles. Certa vez eu cheguei na sala de aula,
Os alunos estavam todos inquietos, estava uma guerra. Aí eu fui começar a dar aula, pedindo para eles ficarem quietos no lugar de cada um. Aí eles falaram assim: professor, nós queremos que o senhor ore por nós. Eu falei: mas por quê? A turma inteira: porque está ruim, está muito ruim o clima aqui dentro hoje. Eu falei assim: ué, tudo bem, então vamos conversar. E eu comecei a falar de Jesus para eles. Comecei a falar de construir pontes, porque a sala deles era separada em tribos. Tinha 5 tribos dentro da sala. Cada grupo era de uma forma e eles brigavam entre si, não conseguiam se falar. Quando terminou a aula, um policial militar que era meu aluno falou assim: professor, eu vou fazer a prova do CFO esse final de semana, tem como o senhor orar por mim lá na sua casa? Eu falei assim: não, filhão, eu vou orar aqui agora, no pátio do Unilavras. Eu coloquei a mão no peito dele, ficamos no cantinho, eu fui orar com ele. Amados, esses 10 anos na universidade foram maravilhosos, porque eu pude ministrar na vida de muitos jovens. Quando eu estava na coordenação do curso, quantos jovens eu recebi para falar dos problemas de casa, para falar dos problemas que enfrentava, problemas financeiros, problemas relacionados à droga. Uma jovem certa vez chegou lá e falou assim: professor, eu quero a sua ajuda, eu quero que o senhor ore por mim. Eu falei assim: o que houve, filha? Ela falou assim: eu conheci a cocaína. A fulana de tal, da sala tal, me apresentou a droga, e agora eu não consigo largar da cocaína. Me ajuda, eu estou perdendo tudo, já perdi o meu noivado, já perdi, estou vendendo as coisas da casa da minha mãe. Amado, você vê aquela jovem chorar, e eu fui orar com ela. Para muitos isso é loucura, misturar o seu trabalho, misturar a docência com a palavra de Deus, mas não é loucura. Quantos jovens eu tive a oportunidade de conversar e aconselhar sobre os pais. Certa vez uma jovem chegou e falou assim: professor, eu quero abrir meu coração com o senhor, porque eu não estou aguentando mais. O meu pai está se divorciando da minha mãe, e lá está uma guerra. O que eu faço? Ah, mas foram tantas histórias. E quando eu olho para isso, diferentemente do que Salomão fez, e nós aprendemos com ele aqui de como não fazer o errado, quando eu olho para trás, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena os 2 anos de mestrado, valeu a pena as noites de sono preparando aula, valeu a pena sentar com cada aluno, com cada pessoa que eu cruzei naquela universidade, e tive a oportunidade de falar de Jesus. Eu entendo de Deus que com a minha saída da faculdade encerrou-se um ciclo, e vai começar um novo ciclo. Eu não sei que ciclo é esse, mas eu quero esperar em Deus. Eu quero esperar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de começos e recomeços. Eu creio nisso. E existem fases na nossa vida, amados, que é necessário você encerrar. Existem situações, momentos que você vai ter que fazer alguns encerramentos necessários. Encerrar algumas amizades que estão levando você a não experimentar aquilo que Deus tem para você. Encerrar relacionamentos. Encerrar fases profissionais. Porque eu percebo que quando nós entramos no Kairos de Deus, quando nós depositamos as nossas fichas, nós depositamos a nossa confiança em Deus, no tempo dEle, tudo vai acontecer, porque Ele é soberano para isso. Eu quero convidar você a caminhar alguns versículos para frente em Eclesiastes 3, e olha que como Salomão ele conclui esse versículo, esse capítulo 3. Ele diz o seguinte, a partir do verso 12: depois de ter falado do tempo, depois de ter clamado para que você compreendesse que há o tempo para todas as coisas, que o proveito, que o trabalho aquele, ele ainda instiga, nos leva a
pensar, a saber que tipo de proveito tem o trabalhador debaixo do sol. E ele fala do tempo, e quando ele chega no verso 12, ele diz assim: sendo assim compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de se alegrar e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Amados, isso é maravilhoso. Olha, tudo que você faz hoje, a condição de beber, de comer e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Assim como o tempo que eu passei na universidade foi um presente de Deus. E no verso 14 ele diz assim: compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Amados, tudo que Deus faz dura para sempre. E tudo que Ele criou, nada nós podemos acrescentar. Nós não podemos acrescentar um só segundo nas horas, nos minutos. Nós não podemos acrescentar um só segundo na nossa vida. Isso fala de um tempo específico, um tempo de Deus. Mas qual é o tempo que você está vivendo hoje? Você já parou para refletir qual é o tempo que você está vivendo hoje? Se for um tempo, amados, de alegria, então curta ele. Curta esse tempo alegremente, viva intensamente. Mas se não for um tempo de alegria, for um tempo de tristeza, ou talvez um tempo mau, espere, isso vai passar. Vai passar. Amém? Isso vai passar. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos enxergar, amados, o todo. Preste muita atenção nisso. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para o tempo limitado do homem, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus Ele tem para nós. Nós não conseguimos enxergar o todo, nós só conseguimos enxergar uma parte muito pequena, ínfima, daquilo que Deus enxerga. Em 1 Coríntios 13:12 diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Hoje nós não conseguimos enxergar o todo, mas quando nós estivermos na glória, quando nós tivermos um corpo glorificado, quando nós entrarmos no tempo de Deus, nós vamos conhecer plenamente. Assim como Deus conhece, assim como Ele nos conhece, nós também vamos nos conhecer plenamente. O tempo do homem, o Cronos, é apenas um fragmento da eternidade. Um fragmento. Agora note algo: nem tudo é dor, há também alívio e alegria. Nem tudo é morte, há também vida. E Deus está no comando de tudo isso. Você crê nisso, amado? Que Deus está no comando de tudo isso? É imprescindível você crer nisso. Martinho Lutero, quando ele foi comentar o texto de Eclesiastes, ele escreveu algo, eu quero compartilhar com você. Ele falando sobre o texto de Eclesiastes: tudo está exclusivamente nas mãos de Deus, o qual não quer que nós, no que diz respeito ao futuro, tenhamos o mínimo de poder ou direito, nem tenhamos por um momento sequer certeza
e segurança a esse respeito. Tudo está nas mãos de Deus. Com relação ao futuro, o que Martim Lutero está dizendo, Deus ele não quer que nós tenhamos nenhuma certeza acerca disso. Eu não posso dizer amanhã eu vou a Campo Belo, sem antes falar, se Deus quiser, amanhã estarei em Campo Belo. Se Deus quiser, eu vou dormir em paz na minha casa hoje. Se Deus quiser, eu vou cursar uma faculdade. Se Deus quiser, eu vou me casar com aquela jovem. Se Deus quiser, eu vou me casar com aquele jovem. É se Deus quiser. E ele continua dizendo, Deus condenou o atrevimento em relação ao futuro e o desprezo por ele em diversas ocasiões, como em Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabemos o que pode acontecer ainda hoje. Em Provérbios 27:1 diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabemos o que pode acontecer ainda hoje. E Martim Lutero continua, por isso também não nos mandou pedir no Pai Nosso, do que nos seja dado o pão de cada dia. Ele diz o seguinte, por isso também não nos mandou pedir mais no Pai Nosso, do que nos seja dado o pão de cada dia. E a mais pura verdade, quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos falando, dai hoje o pão de cada dia. Ele não está falando, peça mais, peça uma quantidade suficiente para você passar o mês. Não, é o pão de cada dia. Quando os filhos de Deus estavam no deserto e eles recebiam do céu o maná era única e exclusivamente para aquele dia. O pão que caía do céu era para aquele dia. O Senhor está dizendo, por isso que no Pai Nosso é o pão de cada dia. E Martim Lutero continua, isso para que vivamos e hajamos com temor, e saibamos que em momento algum podemos estar seguros, quer da vida, quer de nossos bens, mas esperemos e tomemos tudo de suas mãos, como procede uma fé genuína. Amados, nós não podemos, segundo aqui, nós não podemos estar seguros da nossa vida, dos nossos bens, porque tudo está nas mãos de Deus. E o que o rei Salomão fez durante todo o livro de Eclesiastes foi nos mostrar isso, que tudo está nas mãos de Deus, que há um tempo certo para todas as coisas, nada está nas nossas mãos. O sucesso da nossa trajetória aqui, por este curto espaço de tempo que nós estamos vivendo, deve estar consagrado ao Senhor, nas mãos de Deus. É Ele que governa a nossa vida, Ele que é o nosso Salvador, Ele que governa a nossa vida. E algo que Ele encerra lá no capítulo 12 de Eclesiastes, a frase que ele fecha, depois de ter trazido todas as instruções acerca do tempo, acerca do comportamento em relação a tudo, ele encerra o livro de Eclesiastes dizendo o seguinte, no capítulo 12, versículo 13: agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Foi para isso que fomos criados, amar a Deus reverentemente e obedecê-lo em tudo. Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver um homem que ele olha para trás e vê tudo aquilo que ele fez foi vaidade, mas que há uma esperança para aqueles que estariam lendo esse livro. Há uma esperança, ele diz, olha, depois de tudo isso eu chego a uma conclusão. A conclusão que eu chego, que você deve amar a Deus, deve amá-lo reverentemente. Isso fala de honra.
honrar o Senhor. Amar o Senhor é honrar o Senhor. E ele diz: também você deve obedecer aos seus mandamentos, porque é por isso que nós somos criados. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o Kairos, quando nós entendemos o tempo de Deus, nós depositamos todas as nossas angústias, as nossas ansiedades, nós colocamos nos pés dele. E o tempo que nós vamos passar, seja na alegria, seja na tristeza, é o tempo que Deus determinou para cada um de nós. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós obedecemos os seus mandamentos, tudo fica mais claro para nós, porque nós vamos saber esperar o tempo certo, o tempo de Deus. É isso que o Senhor está ministrando para nós nessa noite. Tudo há um tempo para todas as coisas, há o tempo certo. E eu não sei, amados, eu quero convidar já o Ministério de Louvor para cá, aqui para cima. E eu não sei qual é o tempo que você está vivendo neste momento da sua vida, mas eu sei que o Senhor tem um tempo certo para isso. E nesta noite, Ele vai falar com muitos aqui, como eu creio que já está falando. Às vezes o seu tempo, amados, hoje é voltar para Jesus. O seu tempo hoje aqui nesta noite é você se render, é entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus e consagrar os seus caminhos. Amados, quando eu olho para a minha história, eu vejo a mão de Deus em todos os momentos, em todas as fases da minha vida. Já sofri acidente automobilístico, já passei por momentos de perigo de vida, real de vida, quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem. Mas o Senhor tinha um propósito para a minha vida, assim como Ele tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Talvez você esteja olhando para a sua realidade e falando assim: pastor, eu não consigo enxergar isso. Mas o Senhor quer ministrar na sua vida, dizendo que você é muito especial para Ele. Que se porventura você está passando por momentos de luta, de tristeza, de tribulações, espere, isso vai passar, porque o tempo dele vai se cumprir na sua vida, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero que você feche os teus olhos, amados. Apaga as luzes para mim, por favor. Eu não sei como você chegou em 2020. Também não sei como você lida com as questões do tempo. Talvez também não sei quais são as suas lutas, quais são seus maiores desafios. Eu não sei o que você passa na sua casa, no seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, no seu relacionamento com Deus. Sinceramente eu não sei, amados, mas eu sei que o Senhor preparou esse tempo para você hoje. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje é o tempo de Deus para que você possa experimentar coisas grandes no Senhor. Hoje é o tempo que você tem para experimentar coisas grandes, sobrenaturais do Senhor. Talvez você tenha levado a sua vida de forma relaxada. Talvez você tenha levado a sua vida negligentemente, negligenciando o seu relacionamento com Deus, negligenciando a oração, negligenciando a leitura da palavra, a meditação da palavra.